Oi, minha flor, você já tá aguardando aí, é? Já cheguei. Ah, aham. Boa noite, pessoal. Amônia. Boa noite, professor Zé. Boa noite, Rosmari. Jai Rosili, escritora. Oi, escritora, tudo bom? Jai. Que legal a escritura, né? Escrever é uma das coisas mais sublimes que tem. Mais do que pintar ainda. Boa noite, Zerantes, Val, já dei meu joinha. Boa noite, Alda, obrigado pelo joinha. O Zé hoje está nas duas plataformas, no TokTak, no TikTok e no YouTube. Só que o chat aqui é do YouTube. Lá no TikTok, a Moni e a Carline vão responder para mim, porque eu não dou conta, né, de ter dois chats. Boa noite, Zé. Boa noite, Madalena. Boa noite, Angélica. Reginaldo da Rocha. Boa noite, meu amigo Reginaldo. Obrigado pela presença. Boa noite, Ernesto Simões. Boa noite, meu amigo Ernesto Simões. Obrigado pela presença. Obrigado por tudo. Obrigado, Ângela Rosane Pereira de Freitas. Boa noite a todos. A minha filha está aí para responder. Agora, a Carly, a Val. E nós vamos partir para a pintança, né? Porque senão nós não pinta. Então é isso, gente. Obrigado aí ao povo do TikTok que tá aí, né? Também. Deve ter gente lá já. Eu não tô vendo o chat do TikTok. Eita, já fiz. Eu não tô vendo o chat do TikTok aqui, mas a minha filha vai ver. Pra mim. E eu já fiz uma arte, ó. Já fiz a arte. Vamos limpar, né, aqui. Mas é legal assim, né? Cheio das surpresas. Ó, vamos tirar o excesso aqui, né? Nós vamos fazer hoje nuvem, gente. Nuvem bonita. Nós vamos trabalhar aqui numa paisagem, mas o que vai fazer a paisagem mesmo ficar assim esplêndida vai ser as nuvens. E eu vou explicar passo a passo mesmo de como fazer essas nuvens. Só que antes disso, deixa eu falar do quadro da aula passada, que ele está meio molhado ainda. Quando fica meio molhado, é melhor esperar secar bem, porque senão fica prastento. Então, né, talvez eu faça uma live antes da quarta, só para terminar ele, aquele quadro lá. E hoje nós vamos fazer outro, né? Não sei se nós vamos terminar também, mas todos eles eu vou terminar em ou vídeo ou live, né? Então, gente, vamos mandar brasa aqui, porque tempo curto, né? Então, ó, coloquei aqui branco de titânio. Agora vou colocar preto. Esse preto aqui, o preto, gente, eu recomendo você usar preto, sim, mas é um complementozinho, é uma coisinha ali para dar uma queimadinha aqui, para dar uma contrastezinha ali. O preto não é para ficar abusando, não. Ele não brinca, ele é foda.
Nós vamos usar aqui um vermelho. Que vermelho é esse? Vermelho francês. Vou colocar o vermelho francês. Vou colocar longe do preto, porque o preto é tão forte, tão exibido, né? Ele tão... Às vezes, uma reladica nele, a gente suja as outras tintas. Amarelo de cádmio. Vamos colocar aqui. Eu deixei aqui os pincéis no lugar da tinta hoje aqui, porque eu ganhei uma porção de pincel aí, da Pincéis Castelo, né, gente? Então eu vou pintar com os pincéis dele. E como eu ganhei, né, então eu vou falar dos pincéis dele. Olha só, gente. Pincéis Castelo. Eu ganhei bastante pincel. Bastante pincéis, né? E eu tô usando. Até os pincéis, porque tem coisa na pintura que precisa ser pincel velho. Mas eu tenho pincel velho aqui. Da Castelo mesmo, ó. Aqui, ó. Nem parece mais. Mas, ó, Castelo. Cadê? Nem dá pra ler, mas é da Castelo aqui, ó. Chega só o Lu. Ó, pincéis Castelo, pincéis que já ficaram velhos, que é desses que a gente usa mesmo. Só que é tudo da Castelo. Porque eu já ganhei pela segunda vez, então a primeira remessa ficaram velhos. Mas é assim mesmo, precisa de pincel velho também. Inclusive os pincéis velhos que são os bons. Os novos a gente tem que usar, né, pra gastar, né, porque senão não gasta, né. Então, gente, obrigado, Pincel Castelo, mais uma vez. Todas as lives que eu estiver pintando com os pincéis de vocês, eu vou falar, tá bom? É só isso, gente. Não vou falar muito também, porque senão... Quer ver? Tá, faltou aqui. Faltou uma cor ainda. Olha lá. Tem que achar o azul, gente. Aqui é assombrado, eu falo, ninguém acredita, mas aqui é assombrado, gente. Toda vez é uma luta para achar os pincéis. Pincéis não, os tintas. Que tipo? Pera aí, gente, vou achar o pincel azul, a tinta azul. Ó, gente, eu não achei, mas então vai esse aqui mesmo. Porque senão a gente vai ficar aí perdendo tempo. Vou colocar esse azul aqui para substituir aquele. É o azul. Azul. Tá escrito aqui. Então, nós temos aqui. Pode ser um azul da Prússia, azul fitalocionina, que é o certo, né? Nós temos aqui 5 cores. Eu vou misturar, eu gosto de misturar porque aí vocês aprendem também a misturar a tinta, né? Então, gente, nós vamos fazer um cinza primeiro. É só esperar um pouquinho aí eu achar que... Achei! Aqui é assim. Rapaz, nós vamos pegar um pouquinho de branco, colocar ali, dar uma reladinha nesse preto aqui, para fazer um cinza. Só que não precisa relar tão pouco assim também, né? Vamos relar mais ou menos. Ó, relar aqui, vai fazer um cinza. Aqui tá o cinza. Mais um pouquinho de branco, porque vou precisar de bastante dessa cor. E clarear um pouquinho mais também. Tá, nós temos cinza. Agora nós vamos pegar um pouquinho desse azul e vamos deixar esse cinza azulado. Tá vendo? Um pouquinho mais de branco.
Nós vamos deixar esse cinza azulado. Mais azul ainda, que eu quero que fique mais azulado. Não pode ser o azul clarinho não, tem que ser um cinza azulado. Só que ainda não é só isso. Eu quero, além de ser um cinza azulado, quero que ele esteja puxando um pouquinho para roxo. Então eu vou colocar um pouquinho de vermelho. Aí eu vou dar uma leve de uma roxeada, né? Misturar bem, pegar a tintinha aqui. Rapaz, aqui ó. Então eu tenho aqui um cinza azulado. Só que eu ainda quero que fique mais azuladinho. A gente vai dosando. Ó, tá vendo? Como que já tem aqui uma cor mais ainda. Não quero que fique tão azulado também, né? É um cinza meio azulado, só que um azul meio puxando um pouquinho para lilás, né? Tá vendo? Agora sim eu tenho a cor que eu quero. Vou limpar aqui. Com isso eu vou pegar o pincelão, o pincelzão, gasto já, e vou fazer essa parte aqui de baixo das nuvens. Eu ia começar pelo céu, mas com o pincel provavelmente tá meio sujo, então eu vou começar por aqui mesmo. Então eu vou fazer aqui a parte escurona da nuvem, porque nós vamos fazer uma luz assim, ó. Vai bater assim. Então nós vamos fazer a parte da sombra das nuvens. Um pincel assim, arrepiadão, assim, duro, assim, não precisa ser um pincel molinho não, senão fica difícil. Eu vou fazendo toda essa parte aqui, ó, da sombra da nuvem, ó. Usa pouquinho a tinta. Deixa eu dar uma brilhotada aqui no pintando e vou olhando lá. Reginaldo da Rocha, boa noite Zé. Ernesto Simões, já cumprimentei. Ângela, boa noite a todos. Boa noite Ângela, boa noite Paulo Rodrigues, boa noite Zé. Eval, são ótimos seus vídeos. Obrigado meu amigo Paulo Rodrigues. Rosmari, tela nova. Então, gente, a outra tela eu vou continuar. Eu estou esperando ela secar bem agora, já que começou a secar. Porque ou a gente faz molhado, ou então espera secar bem. Deixar meio grudento, a gente só vai fazer bobagem. Só vai fazer lambuzeira. Ó, eu vou colocar bem pouca tinta, porque eu quero vir com claro em cima. Se eu colocar bastante tinta, eu não vou conseguir. Entendeu? E aí, povo do TikTok, obrigado. Eu vou colocar o Zé Ruela para dançar, para comemorar o povo lá do TikTok. Entendeu? Eu tenho certeza que tem gente lá, né? Zé Ruela, serviço para você. Vamos lá. Ó, ele tá comemorando aí, porque provavelmente tem gente dando presentinho, florzinha, não sei o quezinho. Então, o Zé Ruela tá comemorando, tá agradecendo para vocês com a dancinha sem graça dele. Bom? Pronto, Zé Ruela. Se a gente não parar com ele, rapaz, ele não para. Tá. Tem uma bolinha vermelha que fui ver o que era, mas não é nada demais não. Eu tô meio assustado com esses negócios de bolinha vermelha, vai lá, bolinha. Avisozinho ali, avisozinho aqui, não pode não sei o que, não pode isso, não pode aquilo. Então, gente, ó, continuando. Um pouquinho a tinta. Já passei aqui as sombras, tudo ali. Agora eu vou pôr um pouquinho de azul. Deixa eu abrir o chat aqui. E aí, minha flor, como é que tá o áudio aí? Tá tudo dando certo? Tá dando suporte no TikTok? Que beleza. Tá dando tudo certo aí, o áudio tá bonito, as imagens, tá tudo filé. Ó, vou deixar mais azul agora, porque agora eu vou fazer o céu, gente, ó. Agora o céu, embora também eu queira que fique um pouquinho meio cinza, só que agora é um pouquinho cinza só. Então eu vou usar esse azul aqui, ó, para fazer aqui a parte do céu. E nem lavei o pincel, porque eu quero que fique um pouquinho cinza. Então, esse sujeirinho que estava no pincel já é o suficiente. Entenderam, gente?
Eu tô com dó de gastar essa tinta aqui, porque essa tinta que eu tô usando aqui é uma tinta que eu paguei caro pra caramba. E é só em coisas especiais que a gente usa ela. Mas também se for comprar tinta pra deixar guardada ali e ficar com dó de usar, não adianta, né? Tem que usar. Tem que usar, gente. Vamos dar uma clareadinha na parte de baixo aqui. Esse céu ele tem que vir dando uma clareada à medida que vai descendo, vai clareando. Eu tô usando pincel velho, mas é pincel da Castelo, gente. Tá escrito aqui, ó. Castelo. Entenderam, gente? Então, vai descendo, a gente vai clareando. Nossa aula vai ser focada hoje nas nuvens. Entenderam, gente? Então, vocês que querem aprender a fazer nuvem, que a nuvem é assim, depois que é que nem andar de bicicleta, é difícil, mas depois que começa a andar, daí não esquece mais. Daí fica assim, que até de olho fechado, você anda de bicicleta. Claro que vai cair, né, mas aí anda um pouquinho. E nós temos aqui o céu, o azul do céu, né? E as nuvens, né? A parte escura das nuvens. Que eu vou continuar agora com o pincel sujo de azul mesmo, porque eu quero que pegue também um pouquinho do azul. Não totalmente azul, né? Então esse cinza agora com o pincel meio azul, eu vou misturar um pouquinho de claro e vou colocar aqui um pouco embaixo das nuvens aqui, ó. Ali perto do horizonte. É uma nuvem lá, sabe aquelas nuvens que tá carregada do verão? A gente olha, tá caindo a chuva lá. É assim, hein? Eu vou vir até aqui. Só que eu vou dar uma leve de uma amarelada aqui no meio aqui, ó. Porque eu também não quero que fique tudo azulzinho, né? Vou deixar um pouco, fazer um laranja aqui, por um branco. E vem dando uma misturada com esse cinza aqui, ó. Pra gente fazer a parte aqui, pra dar uma tonalidade. Como se nesse lugar aqui o sol tivesse dando não aparecendo, mas pelo menos ele tá se identificando ali. Eu tô aqui, ó. Eu não tô aparecendo, mas não esqueça que eu tô aqui. Ó, e vem assim, dando aquela misturada, né? Que aquela envolvida, aquela encontrada ali, ó. Dá uma pincelada bem, para deixar bem suave, né? Continua para cá, mais branco, né? Porque aqui estamos trabalhando no horizonte. Eu já fiz esse risco já, gente, em PDF, tá lá no Telegram. Quem quiser entrar no grupo do Telegram, lá tá, é lá onde eu posto os riscos em PDF. É Fábrica de Arte o nome do grupo. Pede para entrar lá. Quem tiver no grupo lá sempre vai ter os riscos em PDF já no tamanho do quadro, já para 2 tamanhos. Já tem lá o risco desse aqui e o do próxima live, da próxima live que vai ser uma gaivota acima de um toco na praia deserta, assim, bonito que vai ser também, viu? É o que eu ia fazer hoje. Mas acontece, gente. Vou explicar para você por que eu vou fazer hoje essa. Pera lá, deixa eu explicar aqui, ó. Aqui eu dei uma leve de uma rocheadinha, um pouquinho lilás, pra gente dar uma variaçãozinha de cores, né? Não pode também ficar só de uma cor, né? Então, ó, o pincel ainda sujo, eu quero que fique mesmo um pouquinho meio lilás aqui, ó. Proposital, não tô preguiça de limpar pincel não, gente. Aí, todos esses volumes de nuvem aqui, ó, eu vou fazer, ó, agora deixei um pouco lilás aqui, ó. Só que eu vou dar uma coloridinha a mais para não ficar tão lilás, né? Eu vou fazer lá a parte escura, né? A parte de trás das nuvens lá, ó, lá dentro. Outra hora eu conto porque teve um motivo de eu pintar esse quadro aqui hoje.
Mas se for contar aqui vai ficar demorando muito, né? Então, deixa quieto. E aí, ó, a parte inferior das nuvens que escurece, né? Vou deixar mais azulado um pouco, né? Pra gente, ó, mais azul e mais um pouquinho de preto para dar uma queimadinha. Um pouquinho de vermelho para dar um lilazinho. E eu venho trabalhando aqui na parte inferior das nuvens, onde que realmente é escuro. Ó. Mais escuro ainda, vou colocar mais preto. Ela vai ficar bem escura mesmo, como se estivesse assim, prestes a cair um temporal daquele. Já está caindo lá no horizonte, né? Ó. Mais escuro ainda. Parece que não quer escurecer hoje. Parece que o preto hoje não tá com ânimo para pretear. Aí a gente vai trabalhar nas nuvens bem escurona. É isso aí. Nós vamos fazer um temporal. Um temporal. Dentro aqui, ó, eu vou escurecer ainda mais. Só porque eu tô com dó de gastar meu azul caro. Toda hora eu preciso dele. Eu não me conformo de não ter. Vou pegar esse daqui. De não ter achado outro. Ó, deixar um pouco meio lilás já, né? Aí eu venho fazendo a parte assim escurona da nuvem, ó. Conforme vai subindo, né, vai ficando mais claro, porque vai chegando na parte que já recebe um pouco de luz, né? Ó. Aqui, ó, tudo escurão. Depois vocês vão entender. Depois eu vou vir com claro, fazendo os detalhes, né? Daí não vai ficar tão escuro assim. Agora, a princípio, né, é escuro. A parte de inferior das nuvens. Ela é escurona mesmo. Dá até medo. Dá até medo. Conforme vai subindo agora, assim, um pouquinho, eu vou dando uma clareada, mas de levinho e pouca tinta, porque eu preciso que esteja pouca tinta para eu poder trabalhar com claro em cima, né? Hoje mesmo. E eu não estou usando muito óleo de linhaça nas lives, eu não uso quase. Por dois motivos. Presta atenção que é importante. Três motivos. Um dos motivos principal é que o óleo de linhaça ele deixa a tinta muito líquida e começa a brilhar na tela, na live. A câmera mostra os reflexos, muito reflexo. E esse é um dos motivos. O outro motivo é que o óleo de linhaça depois demora muito para secar, né? Para a gente fazer o acabamento depois no final, né? Que fica, né? Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é que eu tenho telas antigas aí que foram feitas usando bastante óleo de linhaça. Agora estão tudo meio amarelada, esquisita, não estão mais aquela coisa bonita, não. Entendeu? Então, esses são os motivos de eu não usar óleo de linhaça. Não estou proibindo ninguém usar. Quem quiser usar, use. Eu estou falando o motivo que eu não uso. Agora vamos fazer esse pedacinho do céu aqui, né? Eu ainda com o pincel. Ai, meu azulzinho, ai, tadinho. Ui. Vamos lá. Eu ainda com o pincel sujo de cinza, eu vou pegar esse azul aqui e eu vou passar aqui, ó. Então eu tenho três motivos para mim não usar o óleo de linhaça. Quando eu quero fazer uma diluição aqui, a tinta, eu pego, dou uma olhadinha no próprio querosene. Aí, o querosene, ele se passou aqui, daqui a pouco você chega aqui, já evaporou tudo o querosene e ficou só a tinta pura. Entendeu? Eu uso sim o querosene para diluir. Ele não fica depois, não fica na tela, o óleo fica ali na tela. Ele não evapora. Daí ele interfere na tinta, deixa amarelado, deixa sem graça. No tempo, claro, não é de hoje para amanhã não. Isso aí vai acontecer daqui uns tempão.
Agora o querosene não faz isso não. Pronto, nós já estamos dando tchan aqui. Vamos dar uma bisbilhotada aqui no chat, né? Então é isso, meu povo, ó. A Val tá ali conversando, que tá perfeito, não sei o que tá perfeito. Sada Saber, boa noite, professores e Arante, Val e a todos. Que beleza. Obrigado, Sada. Deixa eu ver mais aqui. Só, né? Mila, Varejão. Curtido e compartilhado. Muito obrigado, Mila. Tudo de bom pra você, Mila. Então é isso, gente. Sem lorota. Eu prometi que vou ficar professor dedicado. Cumpri a promessa. Ô louco, que susto. O que aconteceu ali? Putz, grilo, deu um barulhão aqui. Não sei se o microfone pegou. Caiu alguma coisa ali fora. Então é isso, gente. Ó. Só de fazer isso daqui já quase que virou nuvem, né? Agora eu vou colocar branco. Mais branco. Aham. Nós vamos trabalhar nesse céu aqui todinho primeiro, para depois nós descer. Porque eu quero hoje a aula de nuvem. Eu prometi uma aula de nuvem hoje. Olha, gente, esse branco eu vou deixar ele menos branco. Eu quero continuar com esses tons aqui, ó, meio azulado, ó, meio violetado. Então eu vou deixar essa cor meio menos branco e vou trabalhar agora a parte intermediária da nuvem, ó. Não a parte escurona e nem a parte mais clara. A parte intermediária, ó. Essa daqui vai ficar tudo escura, por enquanto, né? Vamos trabalhar nessas daqui, ó. É a parte intermediária onde a luz não é tão intensa, mas também tá ainda na sombra, né? Então, branco, um pouquinho de cinza, um pouquinho de azul, vermelho, para dar aquela roxeadinha, ó. Mais branco. E vamos trabalhando aqui nas partes intermediárias da nuvem. As cores intermediárias. Por enquanto eu estou usando um pincelzão. Daqui a pouco eu vou pegar um pincel menor, né? Que vai ser o pincel que nós vamos fazer acabamento. Entendeu, gente? Quem tiver aí no TikTok, tiver querendo aprender a fazer nuvem, é isso, gente. É agora. É agora. Ó, essas nuvens que estão lá atrás, ela tá no lado da luz aqui, então não vou dar aquele tchan tão escuro nela. Bianca Barbosa, boa noite, Bianca. Gostaria muito de fazer um curso. Ô, Bianca, é só você assistir nossos vídeos aí. Tem vídeo de tudo quanto é coisa. É a mesma coisa que fazer curso. Ou então espera o curso que eu estou desenvolvendo aí para iniciante. Quer dizer, vai começar do iniciante, né? Depois vai subindo, aprimorando, né? Então, gente, ó. Aqui nós já temos praticamente aí, né? A nuvem já formada, né? Assim. Agora eu vou pegar uma cor mais clara, mas ainda não é o branco, gente. Ó, ainda não é o branco, mas é um pouquinho mais claro agora. E eu vou trabalhando nas bordas aqui das nuvens. Depois no final vou pegar um pincel macio e vou sim aí fazer as luzes mesmo de verdade. Entenderam? Sada Saber, Antônio, Shirley. Oi, Shirley! Obrigado, Shirley, pela presença. Maria Vian, boa noite, Zé. Boa noite, Maria Vian. Quem mais? Ted. Olá, meu amigo. Eu já pintei muito no passado. Estou pretendendo retomar a pintura. Boa ideia, gente. Volte a pintar mesmo, porque pintar é uma coisa boa demais. O mundo está muito melhor porque tem pintores. Você chega assim nos lugares onde tem pintura, você fica até daquela paz, né? A pintura, ela tem um poder terapêutico, gente. Então quem pratica pintura está fazendo um grande bem para o mundo, tá bom? Então, Shirley, fala aí o nome do teu canal. Rosas do Brasil. Vamos lá, gente, curtir o canal, se inscrever no canal da Shirley. Rosas do Brasil. A Shirley pinta rosas maravilhosas. Ela tem um canal aí no YouTube. Pintura de rosas.
Ela faz rosas no estilo porcelanizado. Muito bonito, viu? Então é isso, gente. Partindo para pintança. Fazendo já uns detalhes das nuvens, ó. Mas ainda não é o acabamento. Pode ver que eu ainda não troquei de pincel. A hora que eu pegar outro pincel, vocês vão ver só. Cagada. Eu tô brincando, gente. Não vou ver cagada, não. Fazer, fazer nuvem bonita, gente. Hoje o objetivo é fazer nuvem. Aula de nuvem. Ó, tá vendo? Depois que faz essa estrutura aqui, a gente já vê a nuvem praticamente, né? Tudo isso que eu fiz aqui sem usar o branco. Porque não é a hora ainda de usar a tinta branca. O branco é o último detalhe. É a luz extrema. E mesmo assim, não é tão branco assim. Então, nós temos aqui já a nuvem. Porém, enquanto a gente não usa o branco, não faz as luzes, ela fica parecendo aquelas nuvens de queimada, né? Aquela coisa escura, né? Eu vou fazer logo esses detalhes brancos para tirar logo, né, essa impressão de queimada. Vamos ver qual pincel. Todos os pincéis que eu estou usando são pincéis Castelo, gente, ó. Esse aqui ó, que marca aqui. Todos eles. Pincéis que eu ganhei já no passado aí, né? Vamos ver se isso aqui vai dar. Pincéis gastos. Agora, gente, eu vou pegar a tinta purinha. Purinha branco. E vou vir fazendo aqueles toques assim, ó. Agora sim. Vocês põem a tinta no pincel assim, ó. Se tiver uma bolinha que nem a que tem aqui, vocês tiram. Opa. Deixa a tinta de um lado assim, ó, e do outro lado, então, deixa sem tinta. Até tira do outro lado, porque a gente não quer, né, que fique no outro lado. Feito isso, vocês vêm fazendo, ó, o lado que está com a tinta fica direcionado para o lado que vem a luz. Feito isso, vocês vêm fazendo, ó, não é esfregando, não, porque senão a tinta não pega, ó. Vocês têm que pegar, porque a tinta é pura, aqui, não estou usando nada para diluir. Ó, vocês apertam assim, ó, até parecia a tinta lá, ó, tá vendo? Apareceu. Depois aqui embaixo, aperta de novo, ó, dá uma apertadinha, vem descendo e apertando aqueles apertãozinhos, ó. E aí a gente vai fazendo os volumes das nuvens, né? Então, e a gente sobrepõe em alguns lugares, ó, essa parte mesmo eu quero sobrepor aquela de lá. Então eu venho dando aquelas pinceladinhas, ó. Vocês apertam o pincel assim. Porque a nuvem, ela não é reta, né? Ela tem forma, né? Ondinha, né? Então, se a gente for fazendo assim, fica nem carneirinho. E nós não queremos nuvem de carneirinho, né? Queremos nuvem de verdade. Então, a gente coloca a tinta lá, ó. Deixa ela lá, ó. Mesmo que fique um excesso, é melhor ainda. Daí dá mais volume. Só que também, toma cuidado. Vocês têm que variar a forma, descer, subir. Não vão fazendo assim, tudo igual, não. Senão fica que nem infantilizado. Nós não queremos nada infantilizado, nós queremos arte, verdade. Então, ó, dá aqueles toquinhos assim, ó. Desce, sobe de novo. Ó. E conforme vai vindo pra cá, enquanto tiver tinta no pincel, vocês venham pra cá. A hora que tiver acabando a tinta, vocês vêm aqui, porque aqui é o lugar que não é pra ficar tão destacado, ó. Ó. Aqui é o lugar que vai ficar mais discreto, porque tá atrás das nuvens, né, gente? Ó. Entenderam? Como que é? Não é difícil, não. É só saber o jeitinho. E aqui também, nós vamos colocar ali o detalhe branco. Ó. Pessoal do TikTok, gente, eu não estou aí no chat de vocês, mas muito obrigado quem estiver aí. Né? Se tiver alguém assistindo aí, obrigado. Sempre a gente está fazendo live, né? Eu tô nas duas plataformas, né? Por isso que eu não estou dando conta de ler os comentários, né? Mas aí, ó, no TikTok eu sempre estou fazendo live, gente. Tem
No meu perfil aí, ó, tem coisas lindas que eu já fiz aí em live. Tem até aula, tem até um curso aí. Quem que tá querendo fazer um curso? Tem um curso aí no YouTube completinho. Um curso de sequência, assim, foi pintar 2 paisagens. Tá público. Tá, estamos fazendo aqui já os detalhes das nuvens. Agora aqui nós vamos fazer também nessa parte daqui. Ó, mesma coisa. Deixa eu pegar um outro pincel aqui para ver se a gente consegue alguma modificação, alguma... Porque a gente tem que estar experimentando, gente, também. Não é assim, pegou um pincel e não quer saber mais. Experimenta outro pincel, ó. De repente a gente tá precisando de um outro pincel. Aqui tá dando certo com aquele, mas eu vou experimentar só de curioso. Eu quero saber se tem um outro pincel que é capaz de fazer melhor. Entendeu? A gente tem que ser assim, a gente tem que estar sempre experimentando as coisas, sempre estar inovando, buscando melhorar, encontrando novidade. Tem que ser curioso, tem que ser audacioso, tem que enfiar a cara. Se estragar, estragou, fazer o quê, né? Não tem problema. Bom, isso aqui também tá dando também pra fazer. Só que não é tanto que nem o outro, né? Ó, pra fazer determinadas coisas, aí ele que é bom. Aqui mesmo, aqui onde eu preciso envolver um pouquinho, ele tá melhor, ó. Tá vendo? Nessa parte aqui eu quero dar uma iluminada, porque eu quero dar aquela sensação que o sol tá atrás dessa nuvem. Embora esteja até caindo uma chuva ali, eu quero que fique uma luz. E como tem uma luz aqui, então evidentemente, né, vai aparecer os volumes inferiores das nuvens. Ó. Então lembrando aí vocês aí, ó, toda quarta-feira tem live. Só que a gente, como agora eu tô falando que eu tô explicar, né, bastante, então a gente não faz com tanta rapidez quando a gente tá explicando. Mas daí a gente não termina a tela, mas só que é o seguinte, as telas que não terminaram aqui eu vou terminar nos videozinhos aí. Até umas antigas que eu esqueci de terminar, eu vou pegar de novo. Algumas até terminei já. Ó, a parte de baixo das nuvens, eu dou uma leve clareada nesse ponto aqui. Mas mesmo assim, ó, não pode clarear muito, né? Porque tá num lado ali, num... Eu até acho que eu vou, em vez de ser sol, eu vou fazer um relâmpago. Eu vou fazer esse clarão aqui ser um clarão de relâmpago, gente. É isso mesmo. Pronto. Tá decidido. Vai ser um relâmpago que saiu aqui. Vou dar um pouquinho de toque amarelo aqui, ó. Vou fazer um relâmpago. Um relampagadão. Mas depois a gente vem no relâmpago, que vamos fazer, vamos continuar ali, né? Ó, vamos fazer, embora esteja na sombra, eu vou fazer um pouco de volume na nuvem, que só que agora não é com branco puro que nem ali não. É com cinza, ó. Pode ver que estou misturando no cinza aqui, ó. Porque aqui está na parte da sombra mesmo da nuvem, né? Então eu tenho que deixar ali a sombra escura, mas eu ainda assim eu tenho que simular ali um volume nela, ó. Então esse volume aqui tem que ser mais escuro um pouco. Até quero ver se eu não exagerei aqui, se não for muito, não clarei muito. Tem que ser bem claro. Tá vendo, gente, como que já tá ficando bonito? Vamos ver o que o pessoal tá falando. Já estão ficando lindas as nuvens. Isso mesmo. Ted, canal Cabelos, meu amigo. Gratidão. Canal Cabelos? O Ted, pelo jeito, é cabeleireiro, Ted? Fala pra nós fazer propaganda aí do teu canal.
Deus abençoe sua dedicação de ensinar e colocar pessoas num mundo mais sensível. Um toque de amor nas telas. O mundo precisa de amor. Fui. Você já foi, meu amigo? Por quê? Volta. Rapaz. Então é isso, gente, ó. Então, gente, ó. Vamos simular aqui o volume das nuvens, né? Em algum momento aqui eu coloco uma sobreposição, ó. Eu faço de conta que essa aqui tá na frente daquela lá, né? Porque a nuvem, ela é em todos os lados, né? Ela tem volume, né? Tem um gatinho pururucando raçãozinho no dente aqui. Olha como que a gente vai dando volume. Aqui, por exemplo, tá chapado, né? Temos que fazer volume. Então nós vamos trabalhar. Vou colocar um pouquinho mais de azul agora aqui. Pra gente variar um pouquinho também, não ficar só numa coisa, né? Então, ó, vamos dar uma azuladinha. Depois, daqui a pouco, tem a parte mais mais interessante da nuvem. O complemento, né? Agora a gente vai dar uma clareadinha aqui nessa parte aqui, mas não é clarear de branquear tudo, não é. É simplesmente suficiente, né, para dar aquele volume aqui, ó. A gente tem que estar sempre sobrepondo uma coisa na frente da outra, para a gente ver, para a gente sentir a dimensão para lá, né, também, não só assim, entendeu? Para a gente sentir a sensação de estar vendo em 3D ali o negócio, né? Sempre com a tinta, ó, num lado. Ó, a gente vai sobrepondo. Lembrando aí que esse risco tá lá no Telegram. Quem quiser entrar no grupo do Telegram tem risco lá. Lá os riscos das lives eu coloco lá. Esses dias atrás eu tinha esquecido de colocar, mas eu coloquei depois. O que tava faltando. Se tiver faltando alguns lá, vocês avisam lá, gente. Eu ponho. Inclusive, gente, eu coloquei o risco da próxima live. A próxima live que a gente vai fazer aqui no YouTube vai ser uma garça na praia com sol bem bonito, um pôr do sol bem bonito. Garça não, é uma gaivota. Tô ficando doido. Ó, colocando os pincéis, dando aquela apertadinha que nem eu falei, vai dar o volume. Não tá travando a live hoje, Mônia? Tá tudo bem? Tudo certinho nossa live? Bianca, boa noite. Bianca, Sada sabe, as nuvens estão muito reais. Obrigado, Sada. Será que está. Como é que é? Será que está feito se consegue com tinta? Será que esse feito se consegue com tinta acrílica? Consegue. Eu já fiz aí live aí. Tem no YouTube tem live feito com tinta acrílica. É um pouquinho diferente, fica um pouquinho mais diferenciado, mas fica bonito também. A tinta acrílica daí a gente não pode querer envolver a tinta, a gente tem que ir sobrepondo,
tom sobre tom, né? Um mais clarinho, outro mais... até conseguir preencher, assim. Se for tentar misturar, não dá tempo de você fazer todos os efeitos, né? Por exemplo, se eu tivesse fazendo isso aí, estava seco, muitas partes que, né? Não dava. Então a gente tem que fazer diferente. O esquema é outro. Mas é possível sim. Olha, de lá atrás é um pouquinho mais discreto, né? Mesmo esquema. Tinta, eu sempre vou falar repetidamente, ó. Tinta de um lado do pincel. O lado que está com a tinta é o lado que vai ficar a luz, ó. E aí, propositalmente, a gente vai trazer umas nuvinhas aqui mais diferentes, ó. Ela sabe aquelas nuvinhas rebeldes, quando tá vindo um temporal que vem umas nuvinhas meia branca debaixo do cinza, assim? Que vem aquele escuro da chuva, assim, mas vem umas nuvinhas brancas primeiro, assim. É essa que tá vindo aí. Só que não exagera nela, não. É só um pouquinho que eu quero fazer aqui. Então, gente, nós estamos já fazendo, deixando a nuvem bonitona. Agora, eu vou pegar um... deixa eu ver qual pincel que eu vou usar agora aqui. Eu quero fazer uma coisa. Vamos ver se esse daqui vai dar. Vou dar uma diluidinha na tinta agora, porque eu preciso dela que esteja meio diluída. Deixa eu ver aqui. O meu óculos eu não consigo chegar perto com ele. Ó, tô diluindo querosene mesmo. Tô diluindo a tinta com querosene agora. Não é óleo de linhaça, não. Mas lembrando que eu não tô proibindo, né? Quem sou eu proibir alguma coisa, né? A gente vai fazer agora, sabe aquelas coisinhas que fica no céu assim? Tem as nuvionas, né? E tem umas coisicas assim, que fica lá exibindo no céu, né? Ó. Vocês dão uma pincelada assim, dão umas tocadinhas, fregadinhas, para você deixar ela bem sensação de real mesmo. Também, aqui eu quero fazer uma coisa. Eu quero dar um contraste aqui, ó. Ó. Vou fazer uma nuvem daquelas mais brancas aqui, lá atrás. Pra gente fazer uma sensação de dimensão, né? Aqui eu tô usando a tinta um pouquinho mais diluída. Então, ó, o propósito hoje é fazer um céu bem lindo. Né? Porque vocês merecem, né? Vamos ver se eu consigo trabalhar a luz aqui agora um pouquinho mais destacada com esse pincel. Ó. Pincel macio agora, eu vou estar dando aqui ó, os últimos toques, né? Silvio Queiroz, boa noite, meu amigo Silvio. Obrigado, Silvio, pela presença.
Boa noite, Domingos Sávio. Obrigado, Domingos, pela presença também. Zé Arante Valzinha, oi, tudo bem? Valdete Genuíno, boa noite, Valdete. Que bom, Valdete, que você tá aí. É assim, aqui nós estamos na pintança. Eu vou dar vou fazer também uma sombra nessa nuvem aqui, ó, mas aqui já é uma sombra mais discreta. Essa nuvem aqui ainda não é a nuvem de chuva. Essa aqui é uma nuvem que tá lá. Daqui a pouco ela vai juntar com essa aqui e fazer e fica metidinha também, que deixa eu ver. É, o céu. Vocês não estão escutando trovão? Eu já tô trovoando já até. Já tá até trovoando. Agora eu preciso de um pincel limpo para me fazer as pontinhas mesmo, aquelas partes assim mais destacada ainda. Agora que eu venho com o branco puro de verdade. Aquela hora eu tava com branco puro já, com outro pincel, mas eu tava dando uma esfregadinha para dar uma misturadinha ainda. Agora não, agora eu já quero que fique branquinho mesmo, clarinho. Com a tinta um pouquinho diluída agora, assim, com um pouquinho de querosene, a gente consegue aí fazer um branco bem destacadinho em cima do escuro. Lembrando que eu consigo fazer essa luz aqui porque eu não usei muita tinta nas nuvens de baixo, né? Enquanto eu estava fazendo cinza, eu estava colocando pouca tinta, gente. Porque se eu estou prevendo que eu vou trabalhar com claro por cima, então eu já tenho que estar ali, né, prevenindo, né? Ó, destacando agora mesmo de verdade alguns pontos mesmo onde pegou a luz diretamente mesmo, ó. A gente faz assim, ó, coloca tinta branca pura, vai colocando e a hora que tá acabando a tinta, daí é a hora de envolver aqui, ó. Não tente envolver enquanto tá com tinta carregado no pincel, porque senão vocês vão branquear tudo. Vocês vão colocando a luz lá, ó. Depois quando vocês verem que já não tá saindo muita tinta do pincel, daí que é a hora de vir fazendo envolvido. Esse é um método. Agora, se você quiser usar outro, daí você fica com dois pincéis na mão. Um para pôr a tinta e o outro para envolver. Então, gente, quem quer aprender a pintar, vem pro canal do Zé, que aqui é o lugar. Agora o Zé tá ensinando a pintar. Toda quarta-feira live. Eu não vou te prometer no TikTok toda quarta-feira, porque tem vezes que esse bendito programa que não deixa a gente fazer. A gente pede lá autorização e não dá. Semana passada mesmo não consegui autorização. Não sei porquê. Fiz nada de errado. Então, e hoje deram. Eu vou mandar um feedback, como é que fala? Lá para eles, falar para eles, por que vocês não deixam liberados? Eu só vou pintar, não vou fazer mais nada. Nada que seja perigoso, que seja que vai infringir alguma regra. Pra deixar certo, né? Para toda vez ter nos dois, né? Agora, gente, lá atrás, a luz pegou lá por trás nas nuvens e bateu lá, ó. Que nem essa aqui, bateu também, né? Essa aqui eu vou ver se eu dou mais um destaque na pontinha dela. Tintinha pura. Ó.
Essa parte aqui que está exposta, que a gente vai clarear também. Eu já não estou nem olhando na gravura. Tem uma gravura aqui mais ou menos, mas já... O risco eu já mudei. Mas o risco que eu vou colocar para vocês já está lá no Telegram. Não é exatamente isso, mas o sistema de fazer vai ser o mesmo. Porque como é que eu vou arriscar, né? Cada coisinha da nuvem também não tem graça, né? Ser assim. Então nós temos aqui o céu meio rebosteado, meio rebocadinho de nuvem agora, né? Ó. Vamos fazer aqui aquelas nuvinhas, né? Que fica assim no céu, espatifada. Isso aqui é quando tá começando a tarde, porque a hora que estiver escurecendo, já vai estar tudo fechado aqui de nuvem e chovendo. Ó, lá atrás tá pegando, ó. São esses detalhes que faz você enxergar uma coisa em 3D, né? Vamos ver lá o que o pessoal tá falando. Deixa eu colocar a Zé Ruela para comemorar o povo do TikTok, que estão dando umas florzinhas, com certeza. Zé Ruela, vamos lá, vamos comemorar a turma do TikTok agora. Dança aí, dança pra eles. Ó, esse Zé Ruela, ele é mágico. Por isso que eu não dou conta pra ele. Ele dança em cima da pintura e não borra. Ele é terrível. Aqui no YouTube ele não fica em cima da pintura, ele fica no cantinho, né? Mas lá no TikTok ele fica em cima da tela. Então é isso, gente. Vamos ver. Grupo do Telegram. Aí, a Mônica tá colocando aí. Júnior Garcia. Oi, meu amigo Júnior Garcia. Obrigado pela presença. Então é isso, meu amigo. Você tá em todas. Você é uma peça importante para os artistas. Obrigado por tudo, viu? Tom Lemos de Jesus. Não achei o ponto da tinta. Fiz uma bagunça. Ah, mas isso é normal, meu amigo. Bagunça é o que mais a gente faz quando a gente está pintando. Até eu faço bagunça de vez em quando, só que eu já tô tanto fazer bagunça que eu já fiquei craque para disfarçar. A gente faz baguncinha ali, já dá uma ajeitadinha para lá e para cá e, e finge que tá tudo certo. Ninguém percebeu, né? Que nem que eu falo, se a bagunça for bem feia mesmo, eu dou um chutinho na fio aqui da internet, né, para desconectar e finge que caiu a internet, pronto. Ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber. Mas é brincadeira, gente. Nunca foi preciso fazer isso não, viu? Fala, nossa, eu ia fazer um negócio lá tão bonito, mas caiu a internet, gente. Ai, meu Deus do céu. Pena, né? Agora perdi o pico com aquele lá, vou fazer outra coisa. Ensinando os macetes, né, gente? Ó, vamos fazer aqui as luzes das nuvens, né? Deixar ela bem bonitinha. Tem uma, gente, depois que seca, a gente volta ainda a mexer mais. Daí que a gente consegue trabalhar uns detalhes ainda muito mais impressionante.
Nós vamos dedicar a nuvem nessa live. Porque eu tô explicando a fazer nuvem, né? Eu prometi, promessa é dívida. Essas nuvens aqui eu vou fazer um volume nela também. Vou fazer com esse pincel mesmo, que eu vou dar um azulado, né? Porque ela tá mais longe um pouquinho, ó. Então, eu vou fazer aqui a parte inferior delas. Quanto mais longe, mais azulado a gente tem que deixar. Ó. A semana que vem eu vou pintar a gaivota, né? Ela vai estar isolada, sozinha na praia, em cima de um toco, velho. Vai ser um quadro bonito, gente. Não percam, não. E eu prometo também que vou explicar bem detalhado. Quero que todo mundo consiga fazer aquela gaivota também. Inclusive, era a gaivota que eu ia fazer hoje. Vou dar uma limpadinha aqui no pincel. Sabe por que não foi a gaivota? Porque eu estava olhando até um quadro no Pinterest, né? Pintura no Pinterest. Ó, deixa eu dar uma luzinha aqui. Eu estava olhando lá, de repente eu vi um céu desse jeito aqui, bonito. Falei, eu vou pintar um céu bem bonito hoje, vou explicar. Mas deixa eu dar mais uma olhada aqui. Depois eu olhei e achei a gaivota. Falei, não, acho que eu vou pintar uma gaivota, e gaivota eu nunca pintei. Vou pintar uma gaivota na praia e tal. Depois eu fiquei naquela dúvida, deixa eu vou dar uma olhadinha no céu. E fiquei ali, depois não achava mais aquele céu. Eu não achava o céu, falei, mas que coisa, onde que eu fiz? Será que eu fechei a página? Fiquei com a raiva daquilo. De repente eu vi que chegou uma mensagem no celular. Daí a minha filha falou assim, pai, por que você não pinta nuvem hoje? Aqui ó, uma nuvem bonita, que era bem a nuvem que eu tava procurando. Ô minha flor, você trouxe um cafezinho? Obrigado, viu? A Val tá lá, a Val tá meio doente. Hoje não conseguiu fazer nada, ficou tão jururu. Ó, gente, cafezinho pra vocês. Café com leite. Obrigado. Hoje eu não travei o foco da minha câmera. Tomara que não esteja acontecendo errado aí. Então, minha filha mandou pra mim a nuvem, parece que ela tava adivinhando que eu tava procurando aquela nuvem. Eu falei, nossa, olha só, bem essa que eu tava procurando agora mesmo. Daí eu falei, de certo é pra mim pintar essa nuvem, né? Porque uma coincidência dessa, né? Deve ter acontecido por alguma razão. Daí eu senti que tinha que pintar a nuvem. Esqueci a gaivota. Mas como eu já tinha feito até o risco da gaivota, daí eu mandei o risco lá também, já deixei pra próxima. Café pra vocês, gente. Vou travar o foco dessa câmera aqui, senão vai ficar dançando aí, ó. Pronto. Agora não vai ficar mais desfocando. Oiê, boa noite. Passando para ver essas lindezas, estou de queixo caído. Que perfeição, obrigado, meu amigo.
tem que assistir essa aula desde o começo. Isso mesmo, assiste lá. Sara sabe, que pena minha net não está boa. Ah, mas depois você assiste. A hora que ela estiver boa, você volta lá no YouTube. Assiste lá. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Enquanto isso, vocês vão aí dando uma pausa, um descanso nos olhos. Pronto, agora nós já estamos prontos para começar, para continuar, né? Eu falei que ia fazer aqui um relâmpago, né? Não sei se eu faço um relâmpago aqui, ou eu faço como se fosse o sol. Porque tá tão longe, né? Tem que ser um relâmpago bem fininho. Acho que eu vou deixar assim mesmo, como se fosse o sol pegando. Só vou trabalhar umas luzes mais intensas aqui, né? Bom, como nós não vamos terminar mesmo, né, hoje, então depois a gente faz o risquinho do relâmpago bem fininho, bem detalhado. Eu tô pensando de fazer. Amanhã não, amanhã eu vou estar muito cansado. Sábado, domingo, fazer uma outra live, fazendo o acabamento daquela tela. Que tá mostrando na estradinha, né? Olha, gente, eu vou dar umas iluminadas aqui pra gente sugerir que tem uma luz vazando ali, né, atrás ali. Pode ser a luz do sol, pode ser um relâmpago. Vamos trabalhar aqui um pouquinho de escuro de novo, né? Um pouquinho de vermelhinho. E vamos realçar mais, né, aqui o... Deixar mais azulado dessa vez. Deixar essa nuvem bem baixinha, assim. Como se tivesse ali mesmo aquele temporalzão fodido mesmo. Não, agora não é hora desse pincel. Agora é a hora do pincelzinho. Desse daqui, ó. Ele é um pincelzinho áspero, mas pequeno. Aqui nós vamos dar umas palhadinhas, né? Para não ficar muito parecendo que foi colado ali, né? Não pode também dar essa sensação que foi colado. Envolvendo, né? Para deixar bem como se fosse uma névoa mesmo, né? Agora sim, em alguns pontos eu vou sobrepor um claro, porque quando a gente vê essas nuvens de chuva, tem assim uns detalhes claros na frente do cinza escuro. Só que não pode exagerar, né? Senão a gente vai acabar estragando o efeito, né? A gente tem que dar aqueles toquinhos, assim. Então, vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Deixa eu pegar outro pincel que estava melhor. Cadê ele? Aqui é os pincéis que são bravos. Vamos deixar mais
Ó, a gente tem que ir passando o pincel de forma bem variada, assim, né? Para fazer essas nuvinhas aqui. Essas aqui não são as nuvens volumosas, são aquelas nuvinhas que ficam no céu. Aquelas nuvinhas que ficam espalhadas, né? Depois elas se juntam, vão se juntando conforme passando as horas, né, tarde, e vai fechando o tempo, né? Só que a gente tem que também tem que ter limite, né? Não pode ficar. Eu gostei da nuvinha, vou fazer mais uma aqui, outra mais ali. Tem hora, tudo que passa do limite também perde um pouco a graça. Não vou dizer que não tenha momentos assim, né? Mas como a gente manda aqui na tela, aqui a gente é o criador, a gente pode manipular, né? A gente pode deixar do jeito que a gente quer. Fala, não, sim é bonito, sim não é, tal. Entenderam? Não vê que às vezes a gente olha a natureza e fala, nossa, hoje tá bonito. Isso significa que no outro dia não tava tanto, né? Porque a natureza não tá nem aí. Ela quer que do jeito que der, aparece lá. Então é isso, gente. Olha que céuzaço. Mas ainda acho que deve clarear mais, assim, pros meios, assim, das nuvens, ó. Pra não ficar tão sinistra, né? Ó, um pouquinho mais só também. Não significa que a gente vai branquear tudo de novo, não, né? Acho que agora tá bom, né? Então, não sei quanto tempo nós estamos de live aí. 1 hora e 13 minutos, né? Eu acho, né? Então dá tempo de nós trabalhar um pouquinho mais ainda nas nuvens. Isso aqui mesmo vou dar um pouco de volume nela. Essa parte aqui que está muito chapada. Agora aqui, ó, propositalmente, está contra a luz, porque aquela nuvem lá deu uma luminosidade, né? E tudo quanto é coisa que fica contra a luz, ela fica meio parecendo só a sombra, né? Então nós não vamos fazer o volume nessa parte aqui. É um volume destacado, né? Vamos fazer, mas não é destacado. Vamos fazer um volumezinho mais suave um pouco, né? Inclusive até mais azuladinho, ó. Só que não é branquinho, não. É só uma sensação de volume, ó. Porque nós estamos trabalhando no lado da sombra da nuvem. Então nós temos que tomar cuidado, né? Temos que deixar ali aquela silhueta, né? Toda hora vem um gatinho diferente por do carro, açãozinho aqui. Aqui eu tô dando um pouquinho exagerada, né? Um pouquinho no azul. Porque a nuvem também a gente não pode querer que fique tudo cinza, né? Assim. A gente tem que dar uma variaçãozinha de cor. Porque a paisagem é cheia de cores, né? Tem o céu azul aqui que está mais parecendo, mais destacado aqui. Então é natural que ela receba aí uma luminosidade mais azulada, né? Vamos ver o que o pessoal está falando. Nelson Antônio. Obrigado, meu amigo Nelson, pelas palavras. Obrigado. Uma bela noite para você também.
Sara Saber, esse cafezinho com leite deve estar uma delícia. Tá mesmo. Rita, tem um curso completo grátis aqui no canal mesmo. E outro para membro VIP. Tem muita coisa grátis aí, gente. Só de live tem mais de 300, gente. Procura lá. Esse é um céu tipo de interior de São Paulo. Aqui em São Paulo a gente não vê um céu assim. A poluição não deixa. Porque tu não participa, Mônia, do grupo Família da Arte? A Mônia vai participar. Agora ela vai estar lá e vai falar com os cotovelos. Eu vou até enjoar de ver a Mônia falando. Show de aula, Zé. Parabéns. Obrigado, meu amigo Paulo. Vai começar a participar. Cida Boninho, boa noite, Zé. Ficando lindo. Obrigado. Boa noite, Kikiki. Obrigado, Cida. Eu acho que eu vou deixar, né, essa parte de baixo para a próxima aula. Eu vou fazer ao vivo. Essa aqui eu vou fazer ao vivo. Só que não vai ser quarta-feira, não. Acho que eu vou fazer na segunda-feira isso aqui. Daí eu termino essa parte de baixo e termino o quadrinho da moça. Termino os dois no ao vivo. O que vocês acham? Isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou terminar, porque hoje eu queria dedicar essa aula somente nas nuvens. Como é uma nuvem complexa, né, assim, então eu queria explicar bem. E aí a próxima aula eu termino essa parte de baixo, explico também, e termino a outra tela. Se der, né? Acho que dá. O Nelson. O Nelson, o nosso amigo Nelson aí é uma das pessoas mais importantes para nós. Aqui participa aqui das nossas lives. Todo mundo é importante, né? Mas ele tem o diferencial. Eu tô falando isso porque ele já comprou de mim, aqui através das lives, muitos e muitos e muitos quadros. Então, tem que levar em consideração isso, né? Ele tem uma galeria gigantesca na casa dele. De pinturas que eu fiz. Sempre ele tá comprando. Então, gente, obrigado, Nelson, por tudo que você fez feito por nós. A gente ficou muito mais, tivemos muito mais felicidade por conta das tuas ações, né, de comprar, né, nossas pinturas. Porque você sabe que pintor, quando vende quadro, ele acha que já vai ficar rico, fica ali numa felicidade só. E vai pintar cada vez mais bonito, na esperança de vender mais. Agora uma coisa engraçada, tô brincando, né, gente? Mas agora tem uma coisa bem interessante mesmo para falar. As pinturas, as pinturas mais bonitas que já aconteceram daqui nas lives são as últimas que tem feito agora. E por incrível que pareça, nessas aulas que eu estou fazendo agora, que tá saindo esses quadros maravilhosos, não estou vendendo tanto. Que coisa! E tem saído coisas maravilha mesmo aí, bonito demais. Eu não sei se o Nelson tá aí ainda. Eu devia ter falado isso na hora que ele tava aí, né? Mas o Zé aqui, cabeça de vento. Mas ele vai ver. A Shirley vai contar pra ele, né, Shirley? Então é isso, gente, ó. Nuvem bonita. Pronta. Eu tô doido pra começar. Acho que eu vou começar. Acho que eu vou pelo menos fazer aqui aqui a parte da montanha já, né? Deixa eu ver aqui meu chat, aqui tem hora que ele para de subir. Rosa do Brasil. Nelson tem uma galeria imensa do Zé. Pintura maravilhosa e mais linda. É isso aí mesmo que eu falei. É isso mesmo, Shirley. Fala pro Nelson que eu sou muito grato por ele, por essas compras que ele tem feito, né? Então é isso, gente. Ó, para não ficar sem chumbo o negócio, que eu já vou começar aqui a dar uma corzinha lá das montanhas lá atrás, né?
Para isso eu estou usando aqui um azul puro mesmo, ó. Pode ser um azul celeste. Vou fazer essa montanha aqui para ela ficar já mais ou menos, né, no ponto ali. Não é bem ainda a nuvem. A nuvem não, a montanha. Aqui eu vou fazer a silhueta da montanha. Vou terminar essa montanha aqui. Terminar não, vou colocar ela, tinta nela aqui, pra gente poder admirar mais o céu, né? Daí depois, segunda-feira, eu vou fazer outra live pra terminar esse quadro aqui. Porque quarta-feira eu vou fazer a gaivota, que nem eu prometi. Daí se o TikTok, aqui o programa que eu uso para fazer nas duas plataformas permitir, eu transmito também nas duas plataformas, né? Porque ultimamente tá assim, uma frescura. Uma sobreposição. Aqui a gente já consegue ver o horizonte, né? Mas esse quadro vai ficar bonito, gente. Aqui vai ter um trigal. Vai ser uma coisa mais linda do mundo esse quadro aqui. Vamos ver o que estão falando ali. Chile, rosas do Brasil, quanto e mostro sempre suas pinturas. Obrigado, Chile. Sada Sabre, tá show. Joselma Aparecida, professor, é que tem muito profissional que está pintando muito bem. E a concorrência está grande. Depois da internet surgiu muitos pintores que estavam no anonimato. Foram descobertos para a internet. Mas todo mundo vende, gente. É que é assim mesmo, tem uma época que a gente vende, tem uma época que não. E vem por ondas, né? Eu tô brincando aqui só, não tô reclamando não. Mas que se eu vou ficar feliz se vender, eu vou. Não tô dizendo que não é gostoso vender, né? Então é isso, gente, ó. Nós temos aqui já o horizonte simulado. Eu vou até também simular aqui já umas árvores ali, ó. Só que eu vou só fazer a silhueta dessas árvores, porque vou deixar para a próxima aula, né? Para ficar mais interessante, né? Só vou simular aqui uma silhueta aqui de árvore, só que tem que ser mais azul aqui. Uma cor meio azulada, assim, ó. Azulada, mas também envergada. E essa é a cor que a gente vai simular aqui. Porque essas árvores simuladas aqui que a gente vai conseguir já sentir a sobreposição, né? Graças a Deus, né, que tem muita gente pintando. Inclusive, isso aí que eu falei, que a moça falou ali, cara. Joselma. Joselma falou. Tem muitos pintores aí que estavam no anonimato. Porque antigamente só aparecia nas revistas aqueles que tinha lá uma certa influência. Quem não tinha não aparecia, né? Depois que surgiu a internet, acabou esse negócio, gente. Agora, os pintores que não tinham muita chance, que eram ótimos,
Agora aparece aí. E graças a Deus, né? Porque tem que ter muito pintor bom mesmo. Porque assim, a gente que é pintor, a gente acha graça no sistema do jeito que tá mesmo. Por exemplo, esse é meu estilo, eu admiro, meu estilo tá enjoado. Mas daí tem um outro pintor lá que tem um estilo diferente de pintar, então eu vou lá admirar ele, né? Então quer dizer, eu tenho que admirar. Se o pintor for bom e todo mundo fosse igual, pintasse do mesmo jeito, não tinha ninguém admirava o outro. Mas não, é diferente, cada um tem o seu jeito. Então assim, é importante que seja assim, porque aí a gente admira. Mesmo que a gente pinte bem, suponhamos que eu pinte bem, eu posso admirar fulano lá, que ele tem um outro jeito, pinta bem, com outro estilo, um outro jeito. E eu admiro aquele tipo de pintura dele. Então, dessa forma, te faz com que um admire o outro. E se ele não for orgulhoso, claro, né? Ele também vai admirar. Fala, nossa, olha, o Zé pinta diferente de mim, ele tem um outro estilo, que legal. Ele vai admirar também. Entendeu como é que é o esquema? Um admira o outro, gente. Por isso que é importante que cada um tenha um jeito de pintar, cada um tem um estilo. Por isso que eu ensino, eu aconselho sempre aqui vocês não copiar fielmente. Vocês aprendam, mas não faz as nuvens. Por exemplo, essa curvinha aqui vocês faz também. Não, modifica um pouquinho. Porque assim vocês vão criar o seu estilo, o estilo de vocês. Vocês entenderam? Vocês vão criar o próprio estilo. Vocês vão aprender a pintar com a gente, mas vocês vão criar um estilo diferenciado. Eu falei que não ia pintar para baixo, né? Mas eu comecei. Vou parar, gente. Então é isso, meu povo. Já tá aqui a pintança. Cadê a querosene? A pintança aqui já bem adiantada. As nuvens, que era o propósito da live de hoje, tá feita. E segunda-feira, eu vou falar para minha filha já agendar, porque daí a gente leva a sério, né? Agenda lá. Segunda-feira, ao vivo, essa terminar. Isso aqui vai ficar maravilhoso, gente. Isso daqui e aquela moça que tava andando. Vamos ver se nós consegue terminar os dois numa live. Semana que vem. Não, semana que vem, segunda-feira. Não vou dizer que vai ser amanhã ou depois de amanhã, porque segunda-feira vai estar mais sequinho aqui. Vai dar para fazer até uns acabamentos melhor nessa nuvem, né? Então, gente, ficamos assim. Tudo de bom para vocês. Obrigado para quem compareceu. A turma do TikTok, obrigado pela presença. Vou fazer o Zé Ruela. Vou terminar a live com o Zé Ruela dançando para todo mundo agora. Zé Ruela, agora o show é seu. Cadê? Filha da puta, será que ele foi embora? Tá aqui. Dança lá, Zé Ruela. Então, gente, aí ficamos assim. Segunda-feira, terminando esses quadrinhos aqui. Quarta-feira, a gaivota. A gaivota é sozinha na praia, com um sol no horizonte. Muito lindo vai ficar. Então, gente, até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado a todos. Tenham boa noite. Deixa eu ver o que estão falando aqui antes de ir embora. Comecei a pintar depois que me aposentei e gostaria de ter começado bem antes. Ah, mas tá bom, começou agora, tá bom. Melhor que estivesse começando agora. Ah, né? O momento que você começou tá ótimo. Não tem momento certo. Qualquer momento. Deu vontade, vamos começar. E começa logo. Igor Bueno, muito bonito. Tem que ter muita paciência, que eu não tenho. Rapaz, tem que ter paciência, meu amigo. Tem que aí pintar. A pintura desenvolve a paciência da gente. A gente fica com mais paciência quando começa a pintar. Está linda essa pintura. Boa noite para todos. Boa noite, Joselma. Boa noite, Jai, a escritora. Que legal, Jai. Faz propaganda do teu livro para nós comprar. Fala o nome, eu vou esperar você colocar aí, antes de fechar a live. Coloca aí qual o livro que você escreveu pra gente comprar o teu livro. Vamos ver se ela tá lá ainda, né? Enquanto isso, um ponto de partida. Legal.
Ó, gente, vamos comprar o livro da Joselma, Um Ponto de Partida. É da Joselma, não, é um livro da Jai Roseli, na Amazon. Eu também tenho lá, o meu lá é Casebre da Colina e A Última Música. Eu tenho 2 livros escritos lá. Eu tenho 5 aqui no computador que eu vou postar lá também, que eu vou publicar lá. Então é isso, a Shirley já leu meu livro. A Shirley, fala aí, Shirley, você gostou? A Shirley disse que gostou. Opa. A minha aluna aqui, não sei se foi para puxar saco não, mas ela falou que foi o melhor livro que ela leu. Agora tem que ver, né? De repente nem leu nada, né? Foi só para agradar, né? Mas como eu acredito que ela não seja mentirosa. Ai, ai, Givaneide. Boa noite, depois de muito tempo voltei. Obrigado pela volta, Givaneide. Zé Ruela, dá uma lançadinha ali para comemorar a volta da Givaneide. Só uma reboladinha, Zé Ruela. Obrigado, Givaneide. Então é isso, gente. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Dorme com Deus. Sonhe com os anjos.